Bíblia, por favor, em Salmos, de número 24. Quando você procura, eu quero externar os meus agradecimentos ao meu querido e amado Senhor, tão grande e misericordioso, que me concede a oportunidade de falar em seu nome a vocês que são tão especiais. E isso é prova da sua misericórdia. Não há em mim mérito algum para isso, mas é a misericórdia do Senhor que nos dá condições de compartilharmos das suas grandezas. Quero agradecer ao pastor Haroldo pela confiança, pelo apoio, pelas orações, juntamente com a sua família, a Raquel, seus filhos, ao evangelista Jonathan, Luciana, a equipe organizadora deste evento. Também agradeço aos irmãos que têm intercedido sempre em meu favor, a igreja de Uata, e minha família, meu esposo, que tem sido meu apoio, tem me dado total e restrito apoio neste ministério. Graças a Deus por tudo isso. Vamos ler Salmos, número 24, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Se a sua versão for parecida com a minha, vamos ler o versículo 6 juntos? Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Podeis nos assentar? Irmãos, respirem fundo. À tarde, aquele soninho, estudo, mas graças a Deus, vamos aprender hoje a palavra de Deus, as características de uma geração cuja razão é Jesus. Quero parabenizá-los pela escolha do tema, muito propício para a nossa atualidade. Mas afinal, o que vem a ser geração? O que significa a palavra geração? No dicionário de língua portuguesa, se você for procurar, você vai encontrar muitos significados para a palavra geração. Mas dentro daquilo que nós usamos com mais frequência nas igrejas, nos louvores, nos estudos, na grande maioria, essa palavra significa um grupo de pessoas que conviveram numa mesma época, que nasceram em anos próximos, que brincaram de coisas com brinquedos parecidos, que na sua juventude gostaram de cantores semelhantes, que tiveram o mesmo estilo de se vestir e que estão envelhecendo também juntos. E a sociologia, a ciência que estuda os fenômenos sociais, ela diz que cada geração, ela se compõe de aproximadamente 25 anos. É mais ou menos um período de uma geração. Lógico que isso não é exato, é mais ou menos, Tem um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Então, e ela sempre deve ser seguida. Uma geração, ela sempre é seguida por outra. De forma que os pais representam uma geração. Os filhos representam outra geração. Os netos, outra geração. Os bisnetos são outros. Lá no Brasil é comum, a gente se reunir no domingo e juntar às vezes 3, 4 gerações. Aí vira aquele conflito, O vô brigando com a neta, que não está sabendo educar a bisneta, porque no meu tempo não se fazia assim, implicando com a roupa do neto, o pai e a mãe sem saber o que fazer às vezes. São os conflitos que existem entre as gerações, porque as coisas vão mudando. A cada geração, tudo vai mudando. E a sociologia, ela classifica as gerações da seguinte forma. Ela classifica em aproximadamente as recentes assim: geração Baby Boom, geração X
Y e Z. Geração Baby Boom são aqueles que nasceram entre 1946 a 1964. Tem alguém aqui? Eu não. Os que nasceram entre 1946 a 1964 fazem parte de uma geração que a sociologia classifica como Baby Boom, porque a explosão de bebês que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles dizem que assim como os animais na natureza, eles com a guerra, com aquele clima de guerra, eles se sentiram ameaçados de entrar em extinção, da mesma forma os homens também eles se sentiram meio ameaçados e resolveram perpetuar a espécie e fizeram muitos bebês. Nasceram muitas crianças naquela época. E eles dizem, os sociólogos dizem que é uma geração assim, marcada pelo otimismo, porque foi após a Segunda Guerra. Então os Estados Unidos eles estavam se reerguendo como potência, se mostrando como potência, influenciando as nações ocidentais, e aquela coisa assim de crescimento, né? E era um clima de otimismo, as pessoas estavam otimistas naquele momento. Era uma geração muito patriota, que guerreava, que amava o seu país, que lutava pelas causas do país. E também era uma geração marcada mais pelo ambiente familiar, né? Ainda havia naquela época aquela instituição, a instituição família do jeito que deve ser até hoje, né? O pai que se casou com uma mulher e que tem filhos, que moram dentro da mesma casa e que somente saem dali quando se casam e vão constituir uma outra família. A geração X, a geração seguinte, é das pessoas que nasceram mais ou menos de 1965 a 1978. Desculpa, mas eu esqueci de perguntar uma coisa importante. Até que horas? Perdão, né? Para eu saber aquilo. Tá. Perdão-nos. Vamos lá. Geração X. Os que nasceram de 1965 a 1978. Tem, né? Eu sou. Nós somos da geração X. Na verdade, assim como nós somos cristãos, eu acredito que a maioria daqui não se enquadra dentro das características que a sociologia aponta desta geração. Porque assim, os sociólogos eles analisaram em primeira mão a juventude britânica e depois eles disseram que o comportamento dos jovens britânicos acabou influenciando as outras juventudes. E eles dizem que a maioria dos jovens daquela época eles eram ateus. Eles não acreditavam em Deus, eles não queriam nada com família, eles odiavam os pais e eles odiavam a Rainha Elizabeth, eles não queriam nada que ficasse impondo ordens para ele. Então, tanto que essa geração ela foi nomeada geração X, que vem do inglês X-rated. Me corrijam os fluentes se eu estiver com a pronúncia errada. X-rated, que significa exclusão. Foi daí que veio o chamado geração X, porque estes jovens eles eram segregados pela sociedade. Eles não eram vistos com bons olhos. Eram jovens muito rebeldes. Olha que bebezinho representando, né? Eles eram rebeldes, eles não queriam mais andar certinho, fazer as coisas certinhas. Esses jovens, eles acabaram conquistando uma grande fatia no mercado de trabalho, porque eles não queriam mais depender dos pais. Eles queriam sair de casa e fazer as coisas que os pais proibiam, então eles começaram a lutar pelo mercado de trabalho. E essa foi uma marca muito importante da geração X. Aí vem a geração Y, de 1979 a 1990. Tem bastante, né? Levanta a mão. Quem é a geração Y? Dizem que essa geração também é conhecida como a geração do milênio ou a geração da internet. Essa geração, ela pegou a fase da transição analógica para digital e eles começaram a entrar no mundo da tecnologia. Levanta a mão quem é de 1979 a 1990.
1990. Ó, não sou eu que estou dizendo. Os sociólogos que dizem que é uma geração mimada. Porque foi nessa época que as mulheres conseguiram total liberdade para entrar no mercado de trabalho. E aí, para compensar a ausência com os filhos, os pais encheram de presente e deixaram os jovens mimadinhos, né? Aí depois dá trabalho, né? Quando casam, né? E também dizem que essa geração ela foi acostumada desde cedo a cumprir multitarefas. É aquele pessoal que vai para a escola, faz natação, faz judô, aprende inglês, aprende espanhol, faz curso de computação, curso disso, daquilo, tudo numa agenda que dá para ele fazer o dia inteiro. Ele quase não fica em casa, né? Essa é a geração Y. E a geração Z é a geração de 1991 até os dias de hoje. Quem é da geração Z? Olha, a maioria, né? Jovenzinhos. Bom, a geração Z ainda está construindo a sua história, né? Ainda não tem muito o que dizer da geração Z. Mas os sociólogos dizem que é aquela geração assim, que pegou tudo meio mastigado, sabe? Não tem mais nada quase para lutar, assim, isso não sou eu que estou dizendo, né? São os sociólogos, né? A história secular, né? Que diz isso, que assim como já as mulheres já conquistaram o mercado do trabalho, os jovens também já não tem mais tanta dependência familiar, então eles se acostumaram com aquele negócio de internet, tudo muito rápido, tudo fácil, não é mais necessário enciclopédias, livros, tudo é muito fácil. O que acontece é que hoje em dia esses jovens, eles vivem ali zigue-zagueando ali de um site para outro, de um blog para outro, procurando, porque já não tem mais tanta coisa que prende a atenção deles. Eles estão sempre em busca de novidades, eles querem coisas novas, coisas diferentes. E aquela turma que vive nas redes sociais, né? Infelizmente é um problema que acontece na geração Z. A amizade está se tornando pouco estruturada, porque é aquela amizade mais virtual do que uma amizade verdadeira e de compromisso, de convívio. Mas nós somos diferentes, né? Amém? Isso é o que diz a história lá fora. Mas no Salmo que nós lemos, Salmo 24, é o seguinte, a palavra geração na Bíblia, ela tem vários significados, depende do contexto em que ela está. No Salmo 24, o Salmo que nós pegamos para basear este estudo, esta palavra ela está designando uma classe de pessoas que possuem um objetivo em comum. E qual é esse objetivo? Buscar a face de Deus. O versículo 6 diz: tal é a geração daqueles que o buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Então a palavra geração aqui, ela está designando uma classe, uma turma, um conjunto de pessoas. Então aqui não é exclusividade só para os Y e os Z, os mais inovadores, né, os mais cheios de tecnologia. Também não é exclusividade para os mais conservadores, os X e os Baby Boom. Então assim, essa geração ela tem lugar para mim, para você, para todos nós que desejamos buscar a face de Deus, amém? Mas quais são as características? Porque vocês viram que cada geração, ela deixou marcas. Ela é conhecida por algumas características. Então nós, geração cuja razão é Jesus, também temos que ser conhecidos por algumas características. E eu louvei a Deus porque dessa vez Ele me deu tudo prontinho. No mesmo texto Ele me deu o tema, a pergunta e todas as respostas. Glória a Deus. Está tudo aqui, irmãos. Só vamos dar uma detalhada nesse negócio aqui. Em primeiro lugar, a geração cuja face, a geração cuja razão é Jesus, a geração que busca a Deus, ela é marcada porque ela reconhece, acredita e prega a soberania de Deus. Versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nós, geração que buscamos a Deus, nós acreditamos e pregamos que Deus reina absoluto, irrestrito
fazer. Nós cremos e não temos vergonha de assumir isso diante de ninguém. Porque aí fora, as pessoas estão vindo com muitas perguntinhas. Do tipo, se Deus existe mesmo, então por que existe tanta desgraça no mundo? Se Deus existe mesmo, então por que existe tsunami? Se Deus existe mesmo, por que Ele deixa tantas crianças morrerem injustamente numa guerra? Se Deus existe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós, geração cuja razão é Jesus, nós não buscamos a Deus para ficar indagando-o. Nós o buscamos para o conhecer. E em havendo conhecido, amá-lo cada dia mais. E por amá-lo, louvá-lo e viver uma vida de adorador. Portanto, se alguém te perguntar aí fora, se Deus existe mesmo, por que está acontecendo isso? Você fala, não sei, eu não vou ficar indagando, meu Deus. Ele é soberano, eu sou servo. Você já viu algum servo ficar questionando o rei? Não. Ele reina. Eu sou somente um servo e adorador dele. Aleluia. Eu só sei que ele é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Esta é uma marca da geração que busca a face de Deus. Amém? A segunda característica da geração que busca a Deus é que esta geração também acredita e prega que Deus é o Criador do mundo. E é necessário muita coragem, jovenzinhos, para vocês lá na escola erguerem a cabeça e falar: eu acredito sim que o mundo foi feito pelas mãos de Deus. Há milhares de anos, os homens não cessam de ficar naquela perguntinha: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? E aí eles ficam buscando respostas e buscando experiência daqui, pesquisa dali. E aí eles querem nos fazer acreditar que nós, criaturas de Deus, eles querem que a gente acredite que somos produtos de uma formação impessoal de matérias que surgiram lá 15 bilhões de anos atrás, quando houve uma grande explosão, e que daquela explosão alguns gases se juntaram e formaram ali um ser unicelular, um tipo de ameba, e depois daquilo foi se desenvolvendo, foi evoluindo, foi virando um animalzinho, depois outro animalzinho, depois um macaquinho, depois orangotango, depois não sei o que, até chegar a ser homem. Eles querem que a gente acredite nisso. Eu não acredito. Vocês acreditam? Acreditam? Ah, não. Fora isso, lá na escola, faz tempo que eu saí da escola, mas eu me lembro bem. Eles querem que a gente acredite que nós somos simplesmente matéria, e que na hora que a gente morre, a gente simplesmente deixa de existir e volta a ser matéria. Eu não acredito nisso. Nós, geração cuja razão é Jesus, acreditamos que Deus fez o mundo pela sua palavra, Deus fez todas as coisas e que Ele soprou no homem o fôlego de vida, e por isso nós somos um ser que temos alma e que esta alma é imortal, e que a morte para nós, ela não é simplesmente deixar de existir. A morte, ela é a separação do que é matéria com o que é espiritual, da alma e do espírito que vão voltar para Deus. Amém? Vocês são corajosos para assumirem isso lá na escola? E se alguém falar assim: ah, não acredito que você acredita nesse negócio de bonequinha de barro e sopa, não sei o quê. A geração cuja razão é Jesus, ó, levanta a cabeça, estufa o peito e fala: pois eu acredito que o meu Deus é soberano e que Ele fez a terra, tudo que há na terra, inclusive eu. E nós não vamos ficar perdendo tempo com essa perguntinha: de onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou? A resposta já está na ponta da língua. Eu vim das mãos de Deus. Eu sou um adorador e eu vou para o céu. Amém? Glória a Deus. A terceira característica da geração cuja razão é Jesus é que essa geração é uma geração de mãos limpas.
Bíblia Sagrada, eles dizem que o Salmo 24 ele é um salmo litúrgico e que ele era entoado à frente do templo no momento em que as pessoas viriam para cultuar a Deus. Havia ali um coro que entoava o Salmo de número 24. E o versículo 4, especificamente, ele responde a uma pergunta que é feita no versículo 3. O versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? E quando eles estavam entoando isto, eles estavam dando a entender que nem toda aquela multidão poderia dar um passo a mais e entrar no lugar santo, na presença de Deus, mas que era necessário preencher alguns requisitos que estão descritos no versículo 4. O primeiro requisito que está descrito aqui diz mãos limpas. Somente aqueles que tivessem mãos limpas poderiam adentrar ao lugar santo. O termo mãos limpas aponta para as regras lá da lei mosaica. Os israelitas eles tinham a lei mosaica, que era um documento de crença e prática. E somente aqueles que cumprissem todos aqueles rituais, eles teriam condições de participar do culto judaico, de entrar na presença de Deus. Estar com as mãos limpas, além de significar inocência, significava que não era de qualquer jeito, mas aquele que desejasse entrar na presença de Deus, ele tinha que ser uma pessoa de atitudes corretas. Nós também temos que mostrar a este mundo a nossa diferença, não só nos louvores, no estilo de música que nós cantamos, não só porque nós escolhemos nos vestir decentemente, ao contrário da moda, que já não tem decência nenhuma, não somente porque nós escolhemos vir para a igreja ao invés de ir para a balada, mas nós precisamos mostrar a diferença nas nossas atitudes. Ter as mãos limpas significa você não ter do que se envergonhar, não ter que se esconder, é você ter atitudes corretas lá na escola, lá no trabalho, lá no parque, no futebol com os amigos. Significa você ter atitudes corretas diante de tudo isso. Nós, geração que buscamos a Deus, nós não podemos ter as mãos sujas de furtos, de vingança e nem de pegar onde não deve, né, jovens? Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, mãozinha, onde pega, né? Vocês sabem que tem lugar que não é para vocês estarem pegando ainda, né? Mais tarde, aí pode. Mas nós, nós não, vocês, né? Eu posso. Jovens solteiros que estão buscando viver uma vida que deixa marcas, por se caracterizar em ser aquela geração que busca a face de Deus, tem que esperar o tempo certo para todas as coisas, tem que controlar a sua mãozinha e entrar diante da presença de Deus com as mãos limpas. Amém? Vai chegar o tempo de vocês, calma, tá? Vamos ver a outra característica. Quarta característica da geração que busca Deus. Essa geração é uma geração de coração puro. O coração puro, ele diz respeito aos nossos sentimentos. Não adianta somente as atitudes, mas os nossos sentimentos, eles têm que ser puros. E a palavra puro é um adjetivo que significa límpido, transparente, que não tem mistura, que não tem contaminação. E você ter um coração puro significa você ter um coração livre de maldade, livre de inveja, livre de ganância, de soberba, de orgulho, de prepotência, de avareza, de desejo de vingança, de más intenções. Esse coração puro, ele não tem lugar para mágoas, para raiva, para rancor,
Este é um coração que pode adentrar na presença de Deus. Amém? Que nas nossas orações diárias nós venhamos a incluir o pedido de Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Porque, queridos, não tente fazer isso somente com pensamento positivo, ou com determinação ou força de vontade. A gente só consegue ter um coração puro quando a gente se rende ao Senhor. Quando a gente entrega esse coração ao Senhor, quando ele já não te pertence mais, mas ele pertence ao Senhor. Quando você se esvazia de todas as suas paixões, de todas as suas vontades e permite que o Espírito Santo tome por completo os teus sentimentos, os teus desejos, os teus propósitos, aí sim, cheio do Espírito Santo, teremos um coração puro. E nós precisamos ter um coração puro, porque esta é uma das marcas daqueles que buscam a face de Deus. Amém? Vamos para uma outra característica. Quinta característica da geração que busca a Deus. Essa geração, ela não entrega a sua alma à vaidade. Não entrega a sua alma à vaidade. A palavra que foi traduzida por vaidade nesse texto é a mesma palavra que foi usada em Jeremias 18:15, indicando os ídolos que levaram o povo a se esquecer de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 18:15. Jeremias 18, versículo 15, diz assim: Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incensos aos ídolos vãos. Esta é a palavra que foi traduzida dos manuscritos originais. É a mesma que foi usada lá no Salmo 24, traduzida por vaidade. Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso aos ídolos vãos. Os pais os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz este versículo 4, da seguinte forma: Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. Nós, geração cuja razão é Jesus, adoramos ao único e verdadeiro Deus, o único digno de adoração e de louvor. Nós não adoramos imagens, esculturas, mas também nós não adoramos ao dinheiro, nós não adoramos ao nosso carro, aos nossos bens, às nossas posses, não adoramos aquele astro de cinema, nós não adoramos nem mesmo aqueles cantores, as estrelas gospel que nós gostamos tanto de cantar os seus louvores. Nós não os adoramos. Nós louvamos junto com eles, mas nós não adoramos a nenhum deles. Nós adoramos somente ao único e verdadeiro Deus. Mas há também um outro significado para esse texto. O dicionário de grego e hebraico contido na Bíblia de Estudo Palavra-Chave da CPAD, eu não vou ler essa palavra em hebraico porque eu sou péssima para idiomas, irmão. Mas eu li, verifiquei, é a mesma palavra. E a tradução diz assim: também, ela é usada com o seguinte significado: substantivo masculino que significa vacuidade, vaidade, mal, ruína, inutilidade, engano, indigno, sem resultado, fraude, dolo. Nós estamos falando que esta geração não entrega a sua alma à vaidade. E nós entendemos que nós não adoramos nenhum tipo de ídolo, mas por substituição,
a gente chega à seguinte frase: que não entrega a sua alma à inutilidade, ou ao engano, ou a coisas sem resultados. Isso acontece quando a gente adora ídolos vãos, sim. Mas isso também acontece quando a gente tenta adorar ao Deus verdadeiro de uma forma enganosa, de uma forma inútil, sem sentido. Quando a gente quer entrar na sua presença e usar os nossos dons e talentos que Ele, pela sua tão grande e infinita misericórdia, concedeu a cada um de nós para impressionar homens, para buscar posições, para buscar fama, aplauso, sucesso, elogio, para impressionar as gatinhas, ou para chamar a atenção dos gatinhos, ou para querer impressionar o pastor. Quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos também entregando a nossa alma à vaidade. Nós não fazemos isso, desculpe, eu usei o termo errado. Aqueles que fazem isso não fazem parte da geração que busca a Deus, porque não estão cumprindo este requisito, mas estão entregando a sua alma à vaidade. Que Deus nos guarde, que nós tenhamos sempre a capacidade de reconhecer que se a gente tem capacidade de fazer alguma coisa, seja tocar, seja louvar, seja pregar, seja organizar, seja o que for, isso se deve única e exclusivamente à misericórdia do nosso Deus. Nós não temos mérito algum em nada disso. Não somos nada sem a misericórdia do nosso Deus. Mas é tão fácil a gente se entregar à vaidade. E sabe como que a gente não faz isso? Somente orando e orando e orando e orando. Porque quando você ora, quanto mais você ora, mais você conhece a grandeza desse Deus. E quanto mais você conhece a grandeza do seu Deus, mais a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência. E daí o nosso coração se enche de gratidão. E a gente entende que a gente só vem a este lugar por causa da misericórdia dEle. E a gente consegue louvar com gratidão, porque Ele nos deu dons, nos deu talentos, que sem a graça dEle jamais eu ou você teríamos capacidade de nada nessa vida. Amém, irmãos? Geração cuja razão é Jesus. É uma geração que não entrega a sua alma à vaidade. Amém? Vamos para a sexta característica. Esta é uma geração que não jura enganosamente. Este versículo ele se refere às mentiras, especialmente aquelas ditas sob juramento. Mas mentira nenhuma, calúnia nenhuma, falso testemunho nenhum deve sair dos lábios daqueles cuja razão é Jesus. Deus não tolera mentira de forma alguma. Não existem mentirinhas. E existem mentirinhas que são contadas com tanta convicção que correspondem a um juramento. Mas nós, geração cuja razão é Jesus, não mentimos em nada, nada. Dos nossos lábios só deve sair verdade. Quantos pais tem aqui? Aleluia. Eu vou dar para vocês a receita da minha mãe para a criança não mentir. Se só a palavra, se só a escola dominical, se só a conversa não resolver, eu vou te contar o que aconteceu comigo quando eu tinha lá pelos meus 10, 11 anos de idade, por aí, que eu comecei a me envolver com os coleguinhas lá, né, e queria fazer algumas coisas assim que a minha mãe não deixava, né? Lógico, coisas erradas, né? Não vou falar o que era, minha filha tá aí, né? Então, eu não vou contar, mas não eram coisas bonitas de se fazer. E eu comecei a fazer algumas coisas erradas e tal. Uma dessas coisas incluíram, assim, compras que eu fiz lá no armazém, lá na venda, que era interior. Então, minha mãe trabalhava muito. E a gente comprava, eles marcavam lá no caderninho. E depois, no final do mês, ela ia lá e pagava e estava tudo
certo, né? Mas era para comprar coisas para casa. E eu, nessa época, comecei a comprar coisas assim que a minha mãe não queria que eu comprasse, né? E eu comprei muitas coisas. Quando chegou o dia do pagamento, eu até esqueci daquelas coisas que eu tinha comprado. Era o dia do pagamento, eu fui toda feliz, né? Eu falei, vamos lá, dinheiro tá cheio de dinheiro, né? Acho que eu vou ganhar alguma coisa, né? Quando chegou lá que a minha mãe foi pagar a conta, ela viu o tamanho daquela conta e falou, mas como? Nunca a conta ficou valendo tudo isso. O que aconteceu? Aí o dono lá do armazém foi pegar o caderno e ele tinha marcado tudo que eu tinha comprado, né? Tava tudo descrito lá, né? Assim, umas coisinhas lá, assim. Tava tudo marcadinho lá, né? Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, vai pra casa que a gente vai conversar lá em casa. Aí eu fui correndo pra casa, né? Corri. Cheguei em casa e escondi tudo que pudesse ser contra mim. Escondi todas as cintas, todos os chinelos, todos os sapatos, cordões, não deixei nada. A sala ficou limpa, né? E daqui a pouco chegou a minha mãe e eu lá, né? Chegou e vamos lá conversar. Aí ela começou a me indagar e tal, e eu fui falando, só que lógico, né? Tentando sempre me justificar, mentindo, que é empregado, que não sei quem, que não sei o que e tal, né? Tentando umas mentirinhas lá, né? E daí a minha mãe me explicou tudo direitinho e falou que eu já sabia que eu não podia fazer aquilo, e ela falou assim, olha, eu me lembro até hoje, se você tivesse feito tudo isso, mas tivesse me confessado, a gente ia conversar e ia ficar resolvido. Mas como você mentiu, você vai ver que a mentira ela tem uma consequência muito dolorosa. Eu estava sossegada, não tinha nada para ela me bater, né, ali. Eu falei, tá bom, né? Aí ela começou a procurar ali, cinto, chinelo, não achou nada, eu lá, né? Só que minha mãe era uma mulher de oração e Deus entrou com provisão naquele momento. O meu pai tinha saído para buscar uma única peça de um trator enorme que ele tinha, que se chamava traçado, né? Essa nunca lembra, né? Só que eu gostava de subir lá em cima, caía. Então, meu pai tinha saído para comprar uma correia. Era um trator enorme, que tinha um motor muito potente, nas 4 rodas, e tinha umas rodas gigantes, assim. E o motor era muito forte, precisava de uma correia de borracha dentada, assim, muito grossa, que tinha arrebentado. E o meu pai tinha ido comprar. Naquela mesma hora ele chegou, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele estava com muita pressa, passou pela sala, largou em cima da mesa aquela correia e subiu. Adivinha com o que eu apanhei naquele dia? Gente, mas doeu tanto. E a minha mãe falou assim, pois saiba que as consequências da mentira são bem piores do que isso. Aprenda a não mentir. Gente, olha, até hoje o pessoal de Lata sabe. Quando vão fazer festa, o pastor ele falou, não me conte nada, porque eu não consigo nem esconder nada. Não só não sei mentir, como eu não sei esconder. Eu sou traumatizada com esse negócio. Então, pais, se de repente, eu sei que os jovens daqui não mentem, né? Não, né? Mas se algum dia eles cederem à tentação e contarem uma mentirinha, vocês falam, olha a receita que a irmã Valquíria deu. Eu vou usar a receitinha. Eu acho que vai resolver. Mas bem pior do que isso, jovens, bem pior do que apanhar com uma correia enorme de borracha cheia de dente, é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os homicidas e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Preste bem atenção nisso. Qualquer mentira que a gente fale, a gente está se incluindo na mesma categoria dos cães, dos feiticeiros, dos adúlteros, dos idólatras e dos homicidas. Vai ficar de fora do mesmo jeito, mesmo que tenha sido só mentira, mas fica de fora. É a palavra de Deus que diz. Isso é muito sério. Não vamos mentir. A geração cuja razão é a Jesus é uma geração que não fala mentira, é uma geração honesta, de lábios puros. É uma geração que não jura enganosamente. Amém? A 7ª característica. Esta geração é uma geração
que desfruta de experiências com Deus. Está no versículo 3. Quando você preenche, quando você corresponde a todos esses requisitos, então é te dado a liberdade de entrar na presença de Deus. E quando você entra na presença de Deus, você começa a ter experiências com Deus. Não só de cantar, mas de viver experiências com Deus. Quando você entra no lugar santo, você é verdadeiramente alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Ali no lugar santo, nós somos iluminados pela maravilhosa luz de Jesus. E esta luz nos torna capazes de iluminar, de ir em busca daqueles que estão mergulhados na escuridão das trevas, daqueles que estão perdidos na escuridão da depressão, do desengano, das coisas ruins, dos vícios, das ilusões do mundo. Somente quando nós entramos na presença de Deus e somos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, aí sim a gente tem condições de ir e alimentar os famintos, os desolados. Não adianta a gente ir faminto querer alimentar outro faminto. É necessário primeiro preencher a todos esses requisitos e entrar no lugar santo, ter experiências com Deus, oferecer incensos ao Senhor através da nossa oração, do nosso louvor, de uma vida de adoração verdadeira e genuína. Esta deve ser a marca da geração cuja razão é Jesus. Nós não precisamos ficar nos alimentando das experiências das gerações passadas. É muito comum e é gostoso a gente se reunir e ficar conversando. Nossa, eu me lembro na época do meu pai, na época da minha mãe, aquelas vigílias, aqueles encontros. Olha, Deus fez isso. É muito gostoso. Mas acontece que Deus, Ele quer dar a esta geração experiências ainda maiores. Porque o poder de Deus é ilimitado. Não acabou lá atrás. Não acabou na igreja primitiva. Não acabou na época do seu vovô, da sua vovó. Não. Hoje ainda Deus está disposto a dar a mim e a você lindas experiências. Aleluia. Glória a Deus. É necessário nós vigiarmos, preenchermos os requisitos, para então termos liberdade e ousadia para entrar no Santo dos Santos. A geração cuja razão é Jesus é uma geração que tem experiências com Deus. Amém? Amém? Vamos para a oitava característica. Esta geração é uma geração que desfruta da justiça de Deus. Versículo 5b. A justiça de Deus é vista no cumprimento da sua parte, na aliança com o povo que Ele escolheu. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versículos 7 e 8. Neemias, capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Chamaste o seu coração, achaste o seu coração fiel na tua presença e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Atente para isso. Cumpriste as tuas promessas porque és justo. Cumpriste as tuas promessas porque és justo. Deus cumpriu as suas promessas à descendência de Abraão porque é justo. E Deus fez com que aquela nação fosse distinta das outras gerações, das outras nações,
por causa da sua justiça, em cumprir a sua promessa, dando a sua descendência, a descendência de Abraão, a terra prometida. E Deus é justiça. E na nossa geração, Ele ainda é o Deus que cumpre as suas promessas. Amém? A geração cuja razão é Jesus, ela deve ser distinta das demais gerações. Vocês, jovens que estão aqui nessa tarde, devem ser diferentes dos outros jovens que estão lá fora, que não estão buscando a Deus, por ser uma geração nas quais o mundo consegue ver Deus cumprindo as suas promessas. Amém? Amém? Amém. Pela justiça de Deus, Ele há de cumprir as promessas que Ele tem na minha e na sua vida. E a nona característica diz: geração que desfruta da alegria da salvação. Essa nona característica, ela é uma extensão da oitava. A justiça de Deus foi vista na descendência de Abraão pelo fato de ter eles herdado a terra prometida. Isto foi como dar a eles a salvação. E nós, geração cuja razão é Jesus, nós temos a justiça de Deus cumprindo em nós as suas promessas e nos garantindo a nossa salvação. Porque a palavra justiça, utilizada lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, ela não se refere exclusivamente à inerente perfeição de Deus. Mas a justiça na Bíblia diz respeito ao caráter, à provisão de salvação para os pecadores. Por termos Deus como nosso justo juiz, nós temos a salvação garantida. Temos a certeza de que Ele nos dará a salvação e que o inimigo não tem como nos acusar, porque Ele nos faz inocentes. Leia comigo Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Vamos ler a palavra justiça no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Deus é o nosso juiz e a sua justiça nos garante a salvação, e por causa dessa justiça nós desfrutamos da alegria de conviver, de ter um relacionamento com Deus, e mais do que isso, saber que Ele virá para nos buscar. Aleluia. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos levará para junto dele eternamente, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá morte, salvos para sempre, por causa da justiça de Deus. Amém? A geração cuja razão é Jesus desfruta da alegria da salvação. Vamos à 10ª característica desta geração. A 10ª característica da geração cuja razão é Jesus é que essa geração é uma geração abençoada. Mas eu não estou falando de ter posses, de ter posições de influência. Eu estou falando de ser uma pessoa onde Deus é visto. Eu estou falando de ser uma pessoa onde a bênção de Deus, além de completar, ela se espalha para aqueles que estão perto de você. Ser abençoado é andar na presença de Deus. Ser abençoado é ter o Espírito Santo plenamente dentro de você. Ser abençoado é verdadeiramente você ter a consciência limpa, o coração puro, as mãos limpas, entrar na presença de Deus, desfrutar de experiências com o maravilhoso
canções que falam de promessas, que falam de conquistas, que falam de bênçãos, mas que vivem uma vida de vergonha e fracasso espiritual. Mas nós, geração cuja razão é Jesus, cujo objetivo é buscar a face de Deus, fazemos deste objetivo a nossa força, a nossa motivação, e a cada manhã nos levantamos com este propósito: buscar a face de Deus. Aleluia. Neste dia eu vou manter as minhas mãos limpas. Aleluia. Neste dia eu vou conservar o meu coração puro. Neste dia eu vou me alegrar por causa da sua justiça. Neste dia eu vou sim ter experiências novas com o meu Deus. Neste dia eu vou assumir o meu papel de cristão, seja onde quer que eu estiver. Neste dia eu quero ser uma geração marcada pela bênção do Senhor. Aleluia. Escute aqui, geração cuja razão é Jesus. A maioria de vocês são parte da geração Z, que ainda está escrevendo a sua história. E não é difícil imaginar o que os nossos netos estarão lendo quando eles forem fazer uma pesquisa. Talvez não seja nem mais no computador, não sei o que vai ser daqui a alguns anos. Não é difícil imaginar o que eles vão ler lá. Geração Baby Boom, patriotismo, otimismo, não sei o quê. Geração X, rebeldia, tal. Geração Y, tecnologia. Geração Z, geração que se perdeu. Geração onde a instituição chamada família deixou de existir. Geração onde o estupro e a pedofilia deixaram de ser considerados crimes. Geração onde os homossexuais conquistaram total liberdade e não podem mais ser contestados de forma alguma. Geração onde, o que mais nós podemos falar? Tráfico de drogas deixou de ser considerado crime. Geração onde qualquer um faz o que quer e não se submete a Deus algum. Mas eu espero que lá eles encontrem, mas houve um povo diferente, houve uma turma diferente, houve uma geração que se destacou, distinta desta geração, porque Filipenses 2, 14 e 15 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que vocês são, astros resplandecentes neste mundo. Não tenham vergonha de assumir as características da geração que busca Deus. Não tenham vergonha de falar com muita convicção que você acredita sim, que Deus fez o homem do barro e soprou nele o fôlego da vida. Não tenha vergonha de falar que você acredita sim, que existe um céu para aqueles que amam a Deus, existe um inferno para aqueles que rejeitam a Deus. Não tenha vergonha de dizer que você não anda a sua própria vontade, mas que você se submete à vontade de Deus escrita nesta palavra. Aleluia! Porque Deus nos chamou para ser astros no mundo. E não se intimidem quando te chamarem de povinho, de crentinho, de careta, porque não é isso que vocês são. Amém. O que vale é aquilo que você sabe que é. Aleluia! E a palavra de Deus diz, Glória a Deus. em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês são a geração eleita, o sacerdócio santo, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes de Deus é muito mais do que falar desta palavra. Anunciar as grandezas e as virtudes de Deus é você ser um anúncio ambulante. É você viver de uma forma que as pessoas olhem para você e vejam esta palavra se cumprindo. Vejam que em você realmente as promessas de Deus se cumprem. Vejam que a
sua vida. Vocês são uma geração chamada para isso. Jovens, coloque-se de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Não tente fazer isso, como eu sempre digo, com as suas próprias forças, mas humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tudo nas nossas vidas depende da misericórdia do Senhor. Que Deus nos capacite a sermos de verdade uma geração que não somente veste uma camiseta escrito geração cuja razão é Jesus, mas que mais do que vestir essa camiseta, isto seja de fato o objetivo da nossa vida, buscar a Deus dia após dia. Amém, irmãos? Eu queria convidar a pastora a fazer essa oração conosco. Graças a Deus, amado. Que palavra que nós precisamos ouvir. Deus abençoe, irmão Maria. Esta é a geração que Deus preparou para você. Fazer a diferença aonde você trabalha, ali na tua casa, você fazer essa diferença. E aqui está todas as características que Deus pede para você. E você preenchendo essas características, você poderá entrar com toda certeza, amado, no lugar santo dos santos. E ali onde você estiver, Deus vai usar você. Onde você estender as suas mãos, Deus estenderá a sua também. Aquilo que você falar, Deus vai confirmar a palavra. Aleluia. Por quê? Porque tu faz parte da geração de Deus, a geração eleita pelo Senhor. Aleluia. Olha, Pai bondoso, exaltamos a tua grandeza, Senhor. Meu Deus, o teu poder e a tua majestade, Senhor. Deus, a tua palavra, Senhor Jesus, exaltada da tua santa palavra, Pai, que foi ministrado neste momento pela tua filha, Senhor, com graça e com sabedoria, Pai. Deus repousou sobre o nosso coração com a boa semente, Pai eterno, ou com a semente da tua santa, da tua bendita palavra, Senhor. E nós temos certeza, Pai querido, que o terreno é o nosso solo, Pai querido, e ela vai produzir frutos, Senhor, e glorificará o teu santo nome, Senhor. Pai, essa ministração será impactada na vida do teu filho, Pai querido, que ouviu neste momento, Senhor, esta ministração, Senhor. Oh, vai marcar o teu ministério, vai marcar a tua vida. A sua vida nunca mais será a mesma, Senhor, meu Deus, porque a tua santa palavra, Pai, é quem vai fazer essa marca, Senhor, que vai fazer essa diferença, Pai querido, lá no seu trabalho, lá na sua casa, no meio dos seus familiares, naquela escola. Oh, ele fará uma grande diferença, Pai querido, porque são geração eleita pelo Senhor, são uma geração de Deus, ó Pai. Deus, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pela sua bondade, Pai, que em nome de Cristo assim nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Pastor Gabriel.